Salve, salve, simpatia, que bom que você está aqui no meu canal. Hoje a gente tem mais um personagem nas nossas as mesmas 12 perguntas. E já que tá, por favor, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações de quando tem material novo e também faça os seus comentários. Eles são sempre muito bem-vindos. Senhoras e senhores, com vocês, Zeca Camargo! Olha esse fundo aqui, aqueles corações ali, achei que os corações a mil. É que eu estava fazendo um trem aqui, eu estava com... Agora, eu te contei, fazer uns podcasts para o Deezer, Eu dormi com a janela aberta, entrou uma mosquitada aqui. Mas como você dorme com a janela aberta? Conheces bem. Tá lindo. Então vai. Pus roupa boa, os dois são de branco, tá ótimo também. Então fica de fone. Tá bom, eu tô prontíssimo. Hoje quem vai responder essas questões é o jornalista, apresentador, o homem mais curioso que eu conheço. Eu costumo dizer que se Zeca fosse ter que escolher uma música, ou se ele fosse uma música, ele seria o Spotify inteiro. Se ele fosse uma comida, ele seria bem apimentada. Esse ano esquisito, ele passou por um momento de turbulência gigante na carreira. Depois de 24 anos, ele sai da Rede Globo e um mês depois ele se torna diretor de produção da Rede Bandeirantes de televisão, a qual a gente chama carinhosamente de Band. Zeca, não vou nem perguntar se você está preparado, porque você é do tipo que já nasceu preparado. Vamos lá? A gente pega na rede, vai lá. Então vai. Você tem altura para pegar na rede. Vem cá, o que você descobriu sobre você mesmo durante esse período e que te surpreendeu? Que eu me sinto muito bem sozinho. A gente, um falso medo que eu acho que todo mundo tinha, vou ficar sozinho. E de fato, você lembrou, eu estava trabalhando na TV Globo até junho desse ano. Eu estava realmente sozinho lá no Rio de Janeiro. E eu falei, nossa, vou passar mal, né? Porque o meu núcleo é São Paulo. Então, por mais que eu tenha meus amigos do Rio de Janeiro, eu adoro eles, e eles estavam totalmente isolados. Eles estavam mais malucos do que eu no começo, sobretudo, quando a gente estava pegando ali no isolamento, né? E aí, a minha referência, família, amigos, queridos, tudo que é um coração maior estava em São Paulo. Falei, nossa, vai ser muito difícil. Mas não exatamente. Eu me dei muito bem comigo mesmo, apesar de muito receio. Eu achei que eu ia enlouquecer sozinho. E o bom, não só eu vi que muitas pessoas que tinham muito medo, a gente tem muito medo de ficar sozinho, né? Nossa, super. Vou aguentar. Super. E, não, tô aqui, sobrevivi. Depois, claro, deixando a TV Globo, vim para a Band e estou em São Paulo nos últimos 3 meses aí, 2 meses e pouco, e novamente isolado, mas tem uma sensação de proximidade geográfica. A gente está na mesma cidade, eu já fico feliz de estar na mesma cidade que você, que dá um conforto maior. Mas se tiver que ficar sozinho, seguro legal. Vem cá, o que ganhou importância na sua vida? Rotina, porque é uma coisa que você sabe também. Você tem 1000... Você faz... Nossa, não vou nem falar da... Você. Filha, você faz uma coisa só? Ou você faz uns 3, 4, 5, 6? Eu faço 3 ou 4. Você já faz... 6 ou 7. 10 ou 20. Então, e isso dá uma desnorteada na gente. O isolamento me fez ter uma rotina. E ela começou no Rio de Janeiro e eu trouxe ela para São Paulo, aqui, num outro aspecto do trabalho. É muito mais exigido de mim. Eu saio da minha casa aqui no Rio para fazer de casa, eu só saía aos sábados. E então tinha 6 dias por semana na minha casa. E eu fiz uma rotina. Eu acordava, eu tinha hora de responder e-mail, hora de postar rede social, um café da manhã, hora da ginástica, hora de... Um belo café da manhã. Tinham 2. Tinha um rápido para eu conseguir fazer o personal e tinha o pós, que era um super café da manhã, que me segurava até as 3. Eu, que sempre fui desorganizado, virei metódico. E aí, então, tomava um café da manhã maior. Aí eu tinha um horário para montar quebra-cabeça, o horário de tomar sol, tem uma varandinha lá em casa, tomava um pouquinho de sol, que era a hora que o sol bom batia. Tinha hora para assistir o meu filme, eu tinha um filme todo dia sagrado, hora para leitura, e isso me organizou num grau como eu nunca achei que fosse possível. Então, rotina, aí a resposta.
Que foi a sugestão dada por todos os entendidos da mente humana, todo mundo falava, estabeleça uma rotina. E agora, você acha que é careta? Isso é conselho justamente de autoajuda? Não, senhor. É verdade, comprovado empiricamente. Entra na rotina que é bom. Você falou de tanta coisa. Do que você se apegou? A escrita. Parte dessa minha desorganização era eu não ter tempo para uma coisa que eu descobri, que eu me apeguei muito. É claro que a gente escreve muito, a gente é jornalista, então estou escrevendo sempre, tem coluna na Folha, eu quebro aquela regra de ouro do Instagram, escrevo uma legenda desse tamanho, mas eu tenho uma vontade de escrever maior, né? E era esse momento vago, quando eu pensava em bomba, quando eu estava vazando, minha mente estava querendo ir embora, ou quando isso aqui estava tentando a gente, que isso aqui é uma tentação, eu ia escrever. Sabe o que eu fiz nessa isolamento? Uma peça de teatro inteirinha, inédita, um spoiler para você. Mas você já tinha escrito uma peça de teatro? Nunca eu tinha uma ideia bacana. Desde que eu comecei a escrever o livro da Soares, eu fiquei pensando em biografia, e eu falei, vou escrever. Escrevi, gostei. Quem eu mostrei gostou também. E eu comecei a escrever um diário mais regular, e ainda comecei a escrever contos. Tem uma série, só estou dando spoiler para você. Eu escrevi alguns contos que chamam-se Quase Normal. São situações do nosso cotidiano de isolamento. Você tem máscara, você tem festa de Zoom, como a gente tem feito ultimamente, e em cada uma dessas histórias acontece uma coisa um pouquinho estranha. Então, a escrita, para mim, que é muito ofício, ela virou uma salvação. Era a maneira de eu não enlouquecer. Estou escrevendo ainda. Agora, o tempo está um pouquinho mais curto, que o trabalho da Band exige bastante ali. Mas eu ainda estou escrevendo, eu não terminei esse livro de contos, a peça está pronta. Agora é só esperar passar a pandemia. Zeca, você só falou de coisas boas, mas claro que deve ter alguma coisa que você, quando tudo isso passar, você nunca mais vai querer fazer. É uma coisa prática e tem a ver com uma coisa boa. Eu nunca mais quero deixar de viajar na minha vida. Eu descobri. Eu tinha, na ausência... você respondeu o contrário. Nunca mais quero deixar de... Malandrinho. Eu vou dar a resposta que você quer já. Mas, a princípio, eu tenho negócio da viagem. Outro dia, eu até escrevi uma coluna que chamava crise de abstinência, porque é uma coisa séria. A gente acostuma a isso, a gente aprende com isso. A gente está nessa abstinência terrível. Então, eu não quero nunca mais. Encostando ali nos 60 anos, falar, vou descansar, vou ficar quieto. Não, eu não quero ficar quieto nunca mais. Eu preciso disso. Eu quero que isso se renove. E, para falar de uma coisa mais pessoal e mais forte que eu acho que bateu, eu, distante como eu estava de todo mundo, sobretudo no período do Rio de Janeiro, eu fiquei muito preocupado em perder as pessoas que eu gosto. Muito. O que na correria do dia a dia era uma coisa, é uma possibilidade. Você não pensa que as pessoas, seus amigos, as pessoas queridas, a sua família, você está lá, você convive, você sabe que elas estão bem, não tem uma ameaça iminente. E várias pessoas de um círculo íntimo do coração, um dia ficaram gripadas, 2 dias sem falar numa rede social. E eu fiquei apavorado. Eu imaginei cenários que eu nunca imaginei. Eu falei, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que eu vou viver sem esse cara, sem essa amiga? Como é que eu vou viver sem essa menina? Né? Então, essa é uma sensação que eu não quero passar mais. E ela é muito específica do isolamento. Não quero mais, não. Mandou bem. Agora, vamos lá. Eu acho, não tenho certeza, não, que eu vou fazer um baú, tipo cápsula do tempo. Bora. Dependendo da resposta da galera, eu vou até guardar essas coisas, porque eu quero que daqui a 10 anos, vamos fazer por 10, a gente se encontre para responder essas mesmas perguntas. Isso é maravilhoso. Topa 10 anos? Ou 10 anos vamos fazer. Não, guarda isso aí. Na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia está guardado. É uma coisa louca. A gente até lembrei que... Depende, tem que comprar espaço na nuvem. É verdade. Mas, independente, a gente tem uma possibilidade de registrar muito maior hoje em dia. Então, vamos embora. Vamos para a cápsula do tempo. O que é que você guardaria, então, nessa minha cápsula, nesse meu baú do tempo?
Desse período de isolamento? É. Esses contos que eu escrevi, mesmo que eu não publique algum dia, eu quero lembrar como minha mente, aos 57 anos, é produtiva. Eu me orgulhei muito, então eu quero ver e olhar, até, quem sabe, eu não escrevi essas coisas com uma ideia de publicar, mas uma consequência inevitável, daqui a 10 anos, se eu ler isso, como é que eu olhava essas coisas todas? Era assim mesmo, as pessoas usavam máscara, as pessoas eram entubadas. Eu acho que será um registro interessante. Eu quero levar a solitude de poder viver bem comigo mesmo. Isso eu tenho certeza, quando a gente começar a circular... Então você vai ter que me dar uma foto disso, tá? Uma foto disso eu tenho. Eu tenho uma foto linda, que é do canto que eu ficava mais na minha casa do Rio. Eu te mando. É o meu canto da solitude. É ali que eu sentava. Porque eu fisicamente quero guardar essas coisas. Eu te dou. Ali boa. É o mínimo. É aquela coisa mínima que eu preciso disso aqui para sobreviver. Isso vai para a tua cápsula. Agora vem cá, Zeca. Dizem aí que... Dizem não, a gente viu, né? O povo voando para Marte, né? Eu acredito que talvez os filhos do Gabriel, se ele tiver filhos, vão fazer essa viagem. E pode ser até que a gente encontre com um alienígena. E ele vai perguntar, vocês vieram da onde? Do Brasil. Como é que você explicaria o Brasil de hoje, 2020, para um alienígena? Eu vou falar só, eu vim de um Brasil que, se eu contar o que aconteceu, você não acredita. Deixa eu voltar para um tempo anterior ao que a gente viveu em 2020, para você tentar entender por que a gente chegou lá. É impossível olhar só para esse Brasil de 2020 e te traduzir, senhora alienígena, o que a gente passou, a insanidade, a marcha da loucura que foi isso. Quando você faz só um corte, você fala, isso não faz sentido. Se você olha 10 anos atrás, você começa a ver sentido nisso tudo. História é processo. A gente chega a algum lugar porque a gente meio que provoca isso. Não existe uma coisa louca divina que fala, agora vocês vão ver assim. A gente causou isso aqui de alguma maneira. Então, para você, seu alienígena, entender o Brasil 2020, vamos para 2000, vamos para 95, vamos até para 89, para tentar entender como é que a gente chegou nisso e como. Hoje em dia, você, vendo esse Brasil de 2020, vai chegar à conclusão de que a gente lutou contra muita coisa, até contra um vírus fatal e muito difícil de ser vencido. Mas a gente lutou principalmente contra a ignorância. E a gente venceu. Tem que começar falando assim, alienígena, tá com tempo? Vai ter que voltar lá para trás. Mas muito tempo, você precisa ter anos-luz de tempo para poder ouvir tudo. Zeca, quem? Uma pessoa que fez a diferença para você no 2020? Uau! Essa é um pouco mais difícil. Quem fez essa diferença? Cara, essa é mais difícil, porque... um pouquinho de cada um, né? Não, é o seguinte, o meu 2020... são dois 2020, né? É um que eu ia vivendo uma fase aí e uma reviravolta onde acrescentou todas as preocupações ou até todo o patamar que eu tinha chegado em 3 meses de isolamento, ele deu uma sacudida. E eu vou falar de um cara que as pessoas vão até se surpreender. Quem fez diferença? Quem reorganizou a minha vida foi um cara chamado Boninho, né? Que quando terminou o processo da TV Globo, ele me ligou, surpreso também, e uma surpresa genuína. Você imagina a pessoa? O Boninho? Sim. Foi cacique nisso. Mas ele também, surpreendido com tudo que aconteceu, falou, olha, organize sua cabeça. E ele me deu, não abriu nenhuma porta, mas ele fez uma diferença incrível. Ele falou, olha, sou teu amigo, e é mesmo. Eu brinco com ele, Boninho é o pior chefe e é o melhor chefe do mundo. Que, aliás, é o chefe ideal. É aquele que briga com você, que existe com você,
E é o cara que te fala, peraí, agora pensa nisso. Por que você não faz assim? Sem ser chefe, ele me ligou nessa passagem e falou, olha, limpa a tua cabeça. Você tem essa e essa qualidade, você tem isso, e falou, e falou, boa sorte. E é uma boa sorte muito significativa, de alguém que foi tão importante para mim. Quando eu agradeci todo o período da TV Globo, eu agradeci especialmente duas pessoas. O três com Mariana Boni, que obviamente é um colega de anos, mas sobretudo o Luizinho, que foi diretor meu do Fantástico Anos, e o Boninho, que foi meu diretor em vários momentos, inclusive no próprio de casa. E eu depois, hoje em dia, eu até acrescentaria ao Boninho pela amizade, pela luz do amigo. Não sou um amigo de falar com ele todo dia, mas tem sempre um carinho. E foi fundamental uma opinião de alguém que tem a experiência dele, o senso crítico dele, inclusive, para me colocar no eixo. Falar, é isso aqui. Você é isso aí. Você é isso aí. Você é esse profissional de TV. Boninho fez a diferença dos meus 2020. Bom, agora, vamos para a parte que você mais gosta. Você aprendeu alguma coisa na culinária esse ano? Porque você é bom nisso, Zeca. Cara, eu melhorei demais a conta. Melhorou. Muito. Eu já cozinhava direitinho, vamos combinar. Pois eu estou falando, verdade. Mas o isolamento fez de mim um chefe, eu diria. Eu tinha uma... Porra, olha lá, hein? Agora ficou mesmo. Claro que não estou à altura dos chefes que eu entrevisto sempre na live do UOL no Brasil Cozinha Comigo. Mas essa brincadeira, que começou de fato como uma brincadeira, que eu fazia na minha rede social e que virou uma coisa super bacana do UOL, ela é totalmente espontânea, que é como a minha paixão por comida. Eu brinco que eu comecei a cozinhar lá nos anos 90, depois a gente se conheceu, late 90s, assim, no final dos anos 90, porque eu via um cara chamado Jamie Oliver, e eu falava, não é possível, não pode ser tão fácil assim. Se cozinhar foi isso aí, eu vou cozinhar. E eu peguei ali muito dele, e sempre foi muito amador. Quando eu passei a morar mais no Rio, fiquei mais sozinho, minha casa antiga era muito feia. Quando renovou o apartamento... E todos nós acompanhamos essa mudança. Pois é, e a pièce de résistance é a cozinha. É a cozinha. Mexi naquele apartamento todo para fazer uma cozinha. Eu fui caprichando. E o isolamento fez ter um prazer extra de cozinhar, porque era para mim. Você conhece, já cozinhei na tua casa, você já veio aqui em casa, tem um show-off, tem uma certa... vou cozinhar com meus amigos e tal. O isolamento, sobretudo na fase carioca, me fez cozinhar para mim mesmo. E não é qualquer coisa. Você via, publicava, ele tem que ser bonito. Tem um prazer de você cozinhar e elaborar essas coisas todas e ver que o que você cozinhou tá bonito. E isso funciona não só na estética, no prazer e tudo, mas você sabe disso. Eu, na contramão de boa parte da população, eu emagreci nesse isolamento. Porque tinha um prazer, você sabe o que você está comendo. Parece a coisa meio mística desses chefes assim. Não é. Você descobre, você olha, você pega, você fala, não, delícia. Quando está ruim, você fala, não é isso, vou acertar de novo, você refaz uma coisa que você fez. Esse barato aí veio no isolamento. Eu continuaria cozinhando também, faria aquele arroz de pato que já fiz a sua casa maravilhosa. Foi bom demais. Com o mesmo capricho. Mas hoje, em especial, eu celebro a comida, não só no prato, não só no paladar, mas a experiência inteira de cozinhar. A ideia toda. Para si próprio. Zeca, pesquisas de 2020 mostraram que o brasileiro ouviu mais músicas tristes. Fiquei bem surpresa com a tal da pesquisa, mas consumiu lá dentro da rede do Spotify. O que você ouviu? Pô, sacanagem perguntar isso para você, né? Maldade, né? Eu fico querendo me controlar e não me meter na sua história, mas eu nunca mais vou esquecer uma ida, minha primeira viagem, acho que a primeira viagem com o Zeca para Nova York. Ele entrou numa loja, a extinta Tower Records. Sim, ali na Broadway, lá embaixo. Ele nunca mais saiu de verdade. Eu saí, almocei. Eu comprei 60 CDs. Eu saí, almocei, voltei. No final da tarde, o Zeca estava lá dentro. Você lembra disso, Zeca? É claro. Eu já vou pro caixa. Porque era uma coisa louca. A gente não tinha esse acesso. Não. A gente tinha hoje a música, é uma loucura. É difícil explicar para uma geração inteira
Fala, filho, quando você gostava de uma música, você comprava pela capa. De fato, você comprava pela capa, porque você tinha ouvido alguém falar. Era outra experiência. Então, imagina hoje com essa fartura, que a gente pode ouvir qualquer coisa. Mas eu comecei a fazer alguns playlists. Você chegar nessa fartura física, né? Porque aquilo era uma fartura física. Pois é, já tem. São mais de 3.000, 4.000 CDs que eu tenho aqui, que eu já ia, porque eu já dei um montão, você também. Mas você tem uma possibilidade que é quase sufocante, né? Como é que você descobre coisa boa? E eu fui, muito intuitivamente, eu comecei a montar playlists que evocassem o isolamento. É uma introspecção, não exatamente, não é música zen, mas autores e bandas que fizessem isso. Mas o mais legal, e acho que para responder o que eu ouvi, a certa altura eu falei, poxa vida, que situação boa para você ouvir coisas que você não ouve faz tempo. Porque, gente, e o pop tem muito disso. A gente era louco com, sei lá, Portishead, aquela loucura, aquela coisa cool nos anos 90. Há quantos anos? Massive Attack. Há quantos anos você não ouve Massive Attack? Nunca mais ouvi. Nunca mais. É genial. Então eu fiz uma... Claro que é. Claro que é genial. A gente enjoa, e é natural. Não é porque é ruim, nem porque você é prazer. Você enjoa. Não, é o novo, é querer consumir o novo, né? O pop vai te levando e vai te levando. Você fala, caramba, Massive Attack, por que eu parei de ouvir isso aí? E eu fiz um playlist chamado Repescagem, onde eu falei, vou pegar as bandas que eu amava e que eu não parava de escutar e que, não é porque eu não gosto mais, porque vieram outras coisas eu deixei. E, cara, as trilhas, essa foi a grande descoberta. Eu tirei esse... Você falou que você ouviu, eu visitei coisas de anos 70, 80, 90, 2000, começo de 2010, porque você fala, poxa, como a gente tem, aí eu digo do alto aqui dos meus anos de experiência de música, como a gente acumulou música boa. Teve um dia que eu mergulhei ali em época de MTV, Jesus Jones, lembra de Jesus Jones? Lembro. Pois é, Mark and the Funky Bunch, um monte de coisa bacana, entende? Que elas continuam incríveis, e que eu até gostaria, a ideia, quando você faz um playlist hoje em dia, falar, bom, você me segue, deixa eu apresentar umas coisas que você vai achar que são muito modernas, mas ela é de 30 anos atrás, e é super bacana. Então, para mim, o isolamento me fez mergulhar nessa repescagem. Percebeu que eu fui anotando aqui? Eu vou lançar uma playlist de todo mundo que for falando, eu vou jogar todo mundo na mesma playlist. Bota nas lá, mesmas 12 perguntas. Tá bom. Você viu um vídeo por dia, Zeca? Um filme por dia? Eu vi, mais até, porque eu assinei e descobri uma coisa incrível, que é um aplicativo, vamos fazer o merchan aqui, mas enfim, chama Mubi. E o Mubi é um filme por dia. Ele fica 30 dias, sai um por dia, entra um por dia. E são filmes totalmente inesperados. Eles fazem retrospectiva. Eles estão com uma amostra agora de novo cinema brasileiro. Essa semana entrou até aquele filme lindo da Dira Paz, aquele que é de uma igreja, do amor, não sei o que e tal. Super legal. Eles estão com uma amostra de novo cinema brasileiro. Mas tem diretores franceses incríveis dos anos 60, de clássicos que eu não deixava de ver, e, sobretudo, o que para a gente, claro, é muito comum, mas eu imagino que alguém seguindo o MUBI na Itália vai ficar incrível achar que tem um cinema novo sendo feito no Brasil. Eu descobri cinema iraniano, cinema italiano. Então, esse MUBI, para mim, era um ritual. O horário de ver MUBI era a única coisa que não era horário fixo, que era logo depois do panelaço, que eu peguei o auge do panelaço. Então, a gente saiu, Foi. O auge. E aí, tem que primeiro bater panela, depois ver o filme. Primeiramente, como diria, né? Primeiramente. E aí depois, às vezes durava 3, 4, às vezes 7 minutos. Então, o meu filme começava logo depois desse momento de expiração maravilhosa. Então, tinha esse ritual também. E sigo até agora com essa outra rotina. Eu estou um pouquinho atrasado no MUBI, mas eu vou correr com a matéria. Sua melhor descoberta afetiva? Primeiro de repetir, mas a escrita, eu faço análise há algum tempo já com uma mulher maravilhosa, lacaniana, descobri, fiz vários tipos de análise e ela me enchia muita paciência, num bom sentido, como um analista te enche, para você que tem que escrever, né? Você escreve, quando você fala o que você escreve, é isso. Então, eu nunca tive tempo. A boa parte dessa terapia, desse processo de terapia,
englobou o livro da Elza Soares, a biografia que ela acompanha bastante. E ela viu o meu entusiasmo, o meu prazer, e como aquilo era não só uma válvula de escape, né? Não. Do dia a dia, mas de fato é uma terapia boa. Eu estava escrevendo para honrar uma estrela maior que é Soares, viva, né, que e será, né, poder estar com ela tantas vezes, né? Era um luxo, mas o processo me fez muito bem, trabalhar um texto, pegar uma cena que às vezes ela contava em 2 frases e imaginar como é que era ela entrando no Hotel Hilton no começo dos anos 80 para falar com Caetano Veloso, e Caetano criar a música Língua para ela depois. Então, essa elaboração, eu fiquei totalmente apaixonado. E acho, sim, que é isso, junto com os conselhos da minha terapeuta, que falou assim, você é apaixonado pela palavra. E sou mesmo. E sou apaixonado pela palavra. Né? O exercício da peça de teatro foi incrível, porque é só diálogo, era uma coisa pá. E agora, nesse livro de contos, é a mesma coisa. Então, eu me apaixonei, eu me apeguei pela palavra. Eu sou mais apaixonado pela palavra. Eu amo essa nossa língua, eu amo falar, eu amo quem fala correto. Não precisa, correto não é erudito, e também não é nós vai. Não estou criticando, alguém que fala com a boca cheia, com beleza, com aquela fluência. A gente tem um país de 1 bilhão de sotaques, e cada um com uma cadência. Sim. E você bonita. Conhece bem esses sotaques? Eu adoro, eu tenho uma mania. Ontem estava conversando com uma amiga nossa, descobri, que trabalha na Band, chamada Mônica, você sabe muito bem. Mônica Monteiro. Exato. E eu não sabia Ótima. De onde era ela. Eu falei, vem cá, esse seu sotaque tá com o pé no Sergipe, tá com o pé no Pernambuco, só de Recife. Cara, eu tenho mania de ficar identificando esses sotaques aí. Isso tudo, como diria minha terapeuta, é a minha paixão pela palavra incipiente, agora declarada. Me apeguei à palavra, mais do que nunca. E não larga nunca mais. Deus me livre. Sabe a coisa que deve ter feito muita diferença na sua vida, nessas escritas aí, que eram realmente para você. Você não tinha prazo. Você era o editor de si mesmo. Total. Era realmente ao seu bel prazer. Claro que trabalhar com a Elza era um prazer, mas ao seu bel prazer... Exatamente. E você sabe, você é jornalista, a gente é louco com deadline. Eu falo, me dá um deadline. Para quando essa matéria? Para quinta? Beleza. Que hora que entra o programa? 9h45? É 9h45. A gente é maluco com deadline. E, de fato, eu não tinha compromisso nenhum. Eu estava escrevendo para mim. Ficou pronto. Não tinha pressão também, né? Não tinha pressão. E aí você se encanta cada vez mais. Eu escrevi meia dúzia de contos, eu tô chegando em 15 agora. Aí não vai publicar nem nada, se inscreve por tudo. Vai. Vamos ver, né? Vai. Zeca, quem foi você nessa quarentena? Um cara que teve medo. Eu tive medo. Vou trocar a pergunta. Zeca, quem foi você nessa pandemia? Um cara que descobriu que é vulnerável, que tem medo disso. E que fico até hoje muito chocado quando as pessoas falam, você não percebeu que o negócio é sério? Era uma loucura. Eu vivi, você viveu, o Brasil viveu, o mundo viveu, dois comportamentos das pessoas que falam assim, não, eu preciso me cuidar, porque eu tenho a minha família, eu não vou encontrar minha mãe, eu vou cuidar do meu filho, eu vou me fechar com meu filho na minha casa, porque esse é meu ninho, eu vou respeitar, eu vou sobreviver a uma festa de live, de Zoom, de tudo, porque isso é a coisa mais importante. E uma outra parte da população que fala assim, isso aqui é bobagem. E você fala, não, isso aí é muito dolorido. Então esse cara, que eu me descobri, é um cara vulnerável. E eu acho incrível. Você não precisa ser um guru da autoajuda, nem um mestre zen para falar, nossa, eu sou a coisa mais importante. E não porque eu sou bacana, porque se eu existir, as pessoas continuam existindo. Né? Essa vulnerabilidade que caiu imediatamente, porque você começou a ouvir as pessoas ficando doentes e você fica preocupado. Um dia que a tua garganta estava um pouquinho arranhada, você fica assim. Todos nós passamos por isso. Até hoje, até o dia, eu fiz um teste há 10 dias e deu negativo ainda. Eu imagino que ele seja negativo. Até hoje em dia a gente nem sabe quando você faz teste. É uma loucura. Positivo ou negativo, você não sabe o que é melhor, né?
Mas E aí? E eu, nesse dia de hoje, que é... Que dia de hoje? Que dia é hoje? Estamos no dia 18. É uma coisa maravilhosa. A gente perdeu total a noção de tempo, né? O número do dia, né? Nesse dia 18 de agosto, eu continuo em quarentena. Talvez seja a última que vai sair. Será? Não, filha, a gente vai... Não, eu conheço algumas pessoas que ainda conseguem. Olha, eu, se não fosse o trabalho da Band, que é um trabalho físico, que eu realmente tenho que ir lá, eu tenho uma equipe para tocar, a gente grava piloto, provavelmente eu estaria como você. Eu saía, você não sai nem para mercado, né? Você é danado. Não, é um amigo meu que faz. Eu saía para mercado, que era o meu respiro, com 1000 cuidados e tudo. Lá no Rio mesmo eu saía para... Eu só saio para ir para o Saia e voltar. E olhe lá. Mas é bom, é esse exercício que é bacana. E que esse exercício, se as pessoas tivessem essa consciência, elas iam se olhar no espelho e falar assim, sou vulnerável, sou frágil. Reconhecer essa fragilidade foi essa grande descoberta que você perguntou. Quem é esse cara? É um cara frágil, vulnerável, mortal. Agora, esse cara, para mim, é um cara forte, amoroso e que manteve uma rede de amigos dele se derretendo a cada presente, a cada mimo que chegava em casa. E os presentes que vão fazer parte de uma coleção. Por causa dos seus presentes, eu comecei a fazer uma coleção de obras de arte criadas na pandemia. Então, por causa deles, eu ampliei um pouco. E me senti tão acarinhada, mas tão acarinhada por você, que você não sabe, você não tem noção do como era reconfortante chegar aquele pacote. Dele, e segue chegando. Eu falo, tem que ter alguma coisa boa desse isolamento, que seja esse presentinho. Já estou pensando, eu já estou outubro na cabeça, porque isso é um grande barato. Só para quem não viu, não acompanhou as postagens, eu duvido, mas eu, de brincadeira, comecei a mandar as coisas aos meus amigos como uma lembrança, uma maneira de estar presente. E isso, Astrid, você sabe, nos conecta. Os presentes, como você sabe bem, eles são do mesmo artista, mas eles nunca são o mesmo. E alguns são criados especialmente para você, aquela camiseta linda daquelas meninas do OE foi criada para você. O bordado foi criado para você, mas o saquinho, por exemplo, ele é um artista, é o Tolentino. Eu falei, você nem olha para quem você vai mandar. Então, o acaso fez as mensagens chegar para as pessoas ali. Então, isso cria entre a gente um laço muito bonito, porque como é que a gente reforça a amizade? A gente sabe disso. É estando junto, é rindo, é bebendo, é viajando, né? É chorando às vezes junto, é lamentando, é consolando um amigo que está triste, é estando perto numa doença. A gente não pode fazer isso agora, mas a gente pode estabelecer pequenos contatos. E que seja, você vê, a gente fala dessas coisas físicas, mas você ganhou uma poesia, uma foto que foi tirada do teu Instagram, daquele cara incrível. Lindíssima aquela foto. Escolhida do seu Instagram, o poeta escolheu, falou assim, aqui eu vou escrever uma coisa. Então, às vezes, é um verso que conecta a gente. Não que eu vá perder vocês, eu tenho certeza, nossos laços, meus amigos... Não, mas isso era fundamental. Eu passei a dar pão ou flores. Pães. O significado disso é gigante. Vale mais do que 1000 palavras. E olha que eu sou das pessoas que tem muito respeito pelas palavras. Mas na ausência e sem saber muito o que falar, a gente faz essas coisas aqui. Mas quando tudo isso acabar, para onde você vai querer ir viajar? Já sabe? Eu vou para Bangkok. No primeiro dia. Não tem Paris, não tem Lisboa, não tem Buenos Aires, não tem lugar nenhum. Bangkok. Eu quero aquela bagunça de novo. Eu já falo para todo mundo. Eu quero aquela gente na rua, aquela comida apimentada, aquele templo que você entra e esquece de tudo aquilo. Eu quero Bangkok na veia. Já pode ir? Cheguei a sentir o cheiro. Vou junto. Posso? Bora, super bem-vinda. Zeca, muito, muito, muito obrigada. Estamos aqui. Bora. E aproveita que está aqui, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já mandou seu comentário. Faz favor. Bora fazer tudo isso, porque eu sou fã, amigo e, sobretudo, pessoa humana conectada com você. Beijo. Tchau, meu amor. Obrigada. Beijo, amor. Tchau, tchau, tchau.